pensador dinamarquês, cristão, ele diz algo interessante. O nome dele é Søren Kierkegaard. Meio estranho o nome dele, mas é interessante. Ele diz que o ser humano tem 3 estágios para a existência humana. Que ele chama de estágios em que o ser humano está tentando buscar sentido para a vida. Ele diz que o primeiro estágio é o estágio estético, que é quando o ser humano, às vezes até na juventude, e alguns às vezes até de idosos, mas estão nesse estágio ainda. É quando o ser humano move a vida dele pela busca por prazer, ele é movido por beleza, por prazer, pelas sensações, por satisfação dos desejos da carne. Então ele acha que as festas, que as bebidas, que as farras, que os relacionamentos vão proporcionar sentido à vida. E aí ele se afunda nisso, ele busca prazer nas festas, nas bebidas, nas drogas e nos relacionamentos. E ele vai, e algumas pessoas... Mas quando ele chega em casa, quando ele está sozinho, ele se depara com um vazio existencial terrível. Por quê? Porque isso não é suficiente para preencher o vazio que existe no seu coração. E ele se sente angustiado. Kierkegaard diz, há uma angústia terrível. Por quê? Porque ele quer ser um ser imutável, mas ele está lidando com coisas que são condicionais e passageiras. Ele quer ser um incondicionado. O incondicional, aquilo que é imutável, aquilo que não é condicionado. Mas ele percebe que ele não está sendo isso, que tudo é passageiro, tudo é efêmero. A bebida não deu sentido porque gerou depois uma ressaca, o relacionamento acabou aquele momento, depois tudo é passageiro. Aí a pessoa decide tomar a decisão. Ela assume o que ele chama de o estágio ético. Que é quando a pessoa fala, não, eu vou mudar de vida agora. Chega de farra. Ele casa, assume uma família, vai trabalhar, paga as contas em dia, é um homem honesto, não trai a esposa, não trai o esposo, cuida dos filhos. A vida dele íntegra, eticamente falando, íntegra. Só que ele percebe que isso tudo ainda não é suficiente para fazer ele encontrar um propósito que transcenda a sua própria existência finita e limitada. Ele percebe que pagar as contas em dia, às vezes, não faz com que ele consiga ter um propósito existencial que faça com que a vida dele tenha um sentido para além daquilo que ele está vivendo no momento. E aí, ele se entristece, se angustia, alguns acabam tirando a própria vida, outros não querem mais viver. Então o Kierkegaard diz que nessa hora que a gente precisa entender uma coisa, que não há esforço humano que faça com que você consiga fazer com que a vida tenha sentido metafísico, transcendente. Não há esforço humano que faça com que você consiga preencher esse vazio. A verdade não se encontra de forma plena nessas coisas aqui. Aí ele diz que a gente precisa dar um salto em direção ao divino, ao mistério, ao incondicional, ao Deus, que faz com que a sua vida tenha sentido para além dos prazeres, para além da estética, para além da moral, para além da ética. É um Deus que faz o homem transcender essas categorias e encontrar propósito para a vida quando todas as outras categorias falham. Quando a razão falha, quando a moral falha, quando o direito falha, quando o recurso financeiro falha, é Deus que sustenta e faz com que tu tenha propósito. É isso que ele está dizendo. O autor está dizendo, não adianta você pensar que você vai encontrar a verdade plena nas coisas terrenas. A verdade você só encontra ela de forma plena em Jesus, que é uma pessoa.